Olá, aqui é o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e a gente vai falar hoje sobre a noção de Estado, de aparelho estatal e de poder, pensando em Foucault e Louis Althusser. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Para o Louis Althusser é necessário controlar o poder estatal, ter o poder estatal para conseguir controlar os aparelhos de Estado. Então, uma classe toma o poder estatal e controla os aparelhos de Estado para conseguir exercer poder, para conseguir impor a sua ideologia de um jeito mais eficiente. Dentro dos aparelhos estatais, é comum haver uma luta própria ali. Uma luta que pode ter vitórias e derrotas da classe dominante ou das classes dominadas. No entanto, em termos gerais, o controle do poder estatal, ter o poder estatal, é justamente ter o direito de controlar os aparelhos de Estado e, portanto, ter mais facilidade em impor a sua ideologia e sua própria estratégia política. Para o Foucault, a noção de poder ela vai num caminho um pouco que parece ser um pouco inverso, que é uma noção, primeiro, de que ninguém controla o poder, ninguém tem o poder para si, o poder é sempre exercido. E o poder também ele não vem de cima para baixo, então não basta ter o controle do poder estatal para conseguir assim impor a sua ideologia ou impor a sua própria estratégia política. É necessário ter uma rede de relações de poder que na sua somatória elas caminhem para um sentido onde uma estratégia definida é colocada. E essa estratégia não necessariamente tem um estrategista, esse é o grande ponto. Então, não necessariamente, quando a gente pensa sobre uma estratégia de poder em Foucault, a gente está pensando em algo que foi pensado, pré-determinado, em algo que foi planejado e que simplesmente está sendo aplicado. A estratégia de poder é sempre uma combinatória das relações de poder. Relações essas que são de cima para baixo, mas também de baixo para cima e também para os lados. Ou seja, relações que atravessam todo o corpo social, de tal maneira que a todo momento todas as pessoas, todas as instituições estão exercendo poder de alguma forma. Esse é o primeiro ponto. Então aqui a gente vê que a gente pode encontrar justamente uma contradição entre você ter que controlar o poder estatal para exercer algum tipo de poder através dos aparelhos de Estado e uma noção Foucaultiana onde não necessariamente o controle do poder estatal é tão relevante, mas é necessário ter uma rede de relações de poder que caminhe para um sentido que seja, enfim, adequado aos interesses do grupo, da classe que detém algum domínio político. O ponto aqui é compreender que, para o Foucault, isso ele vai falar em uma de suas entrevistas dentro do livro Microfísica do Poder, da coletânea de textos Microfísica do Poder. Dentro dessa coletânea, um deles ele vai comentar justamente sobre isso. E ele vai falar que não é como se ele estivesse desconsiderando a noção de aparelho estatal. Só que para ele o aparelho estatal é uma matriz de poder, ou seja, é uma matriz que de uma maneira mais eficiente exerce poder. Não é um lugar onde o poder está concentrado, mas é uma matriz onde há um exercício eficiente do poder. Exercício eficiente na medida em que há tecnologias e técnicas adequadas e monopolizadas pelo Estado e que podem ser colocadas em jogo de um jeito muito mais fácil e que são muito mais organizadas também, não são difusas em seus objetivos. Elas são muito mais organizadas e caminham quase sempre para um sentido que é definido justamente pelo grupo dominante ali, pela classe dominante que detém, pensando em Althusser, que detém o poder estatal. Quando Althusser fala de deter o poder estatal, ele está falando justamente de ter o controle sobre os aparelhos de Estado. Esse é o grande ponto do Althusser. Não é como se como se o grupo dominante, a classe dominante, tivesse nas suas mãos algo chamado poder. O que ela detém é algo chamado controle dos aparelhos de Estado, ideológicos e aparelhos repressivos. Esse controle possibilita o exercício eficiente do poder. E aqui pensando no Foucault, esse controle possibilita que as matrizes de poder sejam utilizadas de tal maneira que o desígnio do poder seja atendido de um jeito mais eficiente, o desígnio da classe dominante. Mas isso não anula, evidentemente, a luta de classes, a luta específica, as relações de antagonismo, as relações de força em antagonismo, as relações de poder que saem no vetor resultante dessas relações de força. Então a gente tem essas duas visões que podem ser combinadas e que o próprio Foucault propõe uma combinação, onde a visão do aparelho de Estado é de uma matriz eficiente de poder, mas que não retira de maneira nenhuma a necessidade de se observar a própria microfísica do poder e as relações que são sempre mais locais, mais específicas, mais de dia a dia de poder.
Relações essas que não são só de cima para baixo, só do aparelho de Estado para os sujeitos, mas que acontecem entre os próprios sujeitos. Relações que acontecem entre instituições que parecem inofensivas, como o hospital, por exemplo. Relações essas que circulam, se movimentam e mudam a cada instante, que podem mudar muitas vezes, que podem assumir diferentes formas. E o aparelho de Estado está aí justamente para tentar exercer esse poder de um jeito mais eficiente. Existe, portanto, uma vantagem em ter o controle, né, do poder estatal, em ter o controle dos aparelhos de Estado? Evidentemente sim. A vantagem é justamente conseguir exercer especificamente um poder de uma maneira mais eficiente. Essa é a grande vantagem, mas isso não garante muita coisa. Isso não garante nem que a mudança de uma classe para outra, que o poder em exercício de maneira eficiente vai se modificar em seus meios, em seus modelos, em sua forma. Muitas vezes o controle do poder estatal pode levar justamente para um controle de aparelho de Estado onde o mesmo tipo de poder está sendo exercido, só que para grupos diferentes, só que para grupos que não são os mesmos daqueles que controlavam anteriormente o poder estatal. Então o grande ponto do Foucault é pensar que, já que você precisa modificar relações de poder como um todo, ou seja, toda a rede de relações de poder, no fundo, o que é necessário é criar novas relações. O que está em jogo é justamente a criação de novas relações. E daí que vem a noção de resistência também. A noção de resistência é como um contrapoder. Deve ser visto como um contrapoder, como uma criação que tem um modelo do poder ainda. O modelo do poder é um modelo de relação de força contra força. Um modelo onde é uma relação de força que atravessa tudo e todos. Só que, de certa maneira, construído de um jeito diferente. De um jeito diferente que possa, por sua vez, favorecer os grupos que são dominados para que não sejam mais dominados. Uma criação diferente dessas relações de poder. Um exercício diferente do poder. Esse é o grande ponto. E talvez os aparelhos de Estado, por si só, não sejam as instituições, não sejam os elementos necessários para se exercer de maneira diferente. Talvez modificar as instituições, modificar os aparelhos de Estado seja uma tarefa muito importante para conseguir um exercício eficiente de um novo tipo de poder. De um tipo de poder que, quando colocado em perspectiva, é uma resistência justamente a um tipo específico de dominação. Por exemplo, o tipo de poder que deve ser exercido por uma ditadura do proletariado provavelmente deve ser um tipo de poder, precisa ser um tipo de poder diferente daquele que é exercido pelo Estado capitalista, pela ditadura do capital. E aí é necessário criar aparelhos de Estado que sejam diferentes, que tenham um mecanismo, um funcionamento diferente, um mecanismo de poder diferente. É isso, gente. Você ficou com alguma dúvida? Pode deixar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.